Olá a todos, eu sou Gorete Freitas, da Geniac. Eu tenho hoje o prazer de receber aqui como nossa convidada especial a Marcela Ziliotto, da Pipo Saúde. Falar um pouquinho de mim, da Geniac. Eu sou Gorete Freitas, então eu sou farmacêutica, sou cientista e empreendedora, e eu tenho preferência pela área de produtos digitais ligados à ciência. Hoje nós estamos aqui com a terceira live, né, com a nossa convidada super especial, a Marcela, que vai falar sobre o futuro do trabalho, principalmente na comunicação e cultura de trabalhos remotos. A Marcela é Head de People, né, Head de Pessoas, na Pipo Saúde. A gente tem uma previsão dessa nossa conversa durar 1 hora, né? E nos 10 minutos finais a gente vai abrir para pergunta de espectadores. Então, vai anotando aí o que você tem para perguntar, tanto para mim quanto para a Marcela, né? E antes da gente começar, então, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a Geniac. A Geniac é uma plataforma de talentos de alta qualificação para bacharéis, mestres e doutores, e a gente tem um currículo online de uma página que pretende ser um instrumento de comunicação entre nós, cientistas, e o mercado, né? A gente propõe um currículo dinâmico, onde as pessoas preenchem com as suas habilidades e competências de um modo sucinto e dirigido para aquilo que é a vaga, né? E não aquele currículo estático de 60 páginas que a gente está acostumado a fazer no Lattes, né? Esse currículo também tem um lugar que tem um vídeo, então é bom as pessoas colocarem lá o seu videozinho de 1 minuto, né? Se apresentando e também completarem seus currículos com fotos e falando melhor de si. A Geniac está online e ela está disponível no endereço https://geniac-academy.com. A Geniac foi criada para nós, cientistas, então aproveitem e o melhor que nós temos para dar, né? Eu vou começar, então, a entrevista com a nossa convidada, a Marcela, e eu queria que ela se apresentasse, dissesse para nós quem ela é e o que ela faz. Boa, obrigada, Gorete. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todo mundo que está assistindo também. Acho que antes de falar de mim, eu só quero falar da Pipo, para a gente se situar, né, onde eu estou e quem é a Pipo Saúde. Então, hoje eu sou Head de RH, né, a gente chama de Head de People, né, que é a área de pessoas na Pipo Saúde. A Pipo Saúde é uma corretora de benefícios de saúde, então a gente une tecnologia e um time de especialistas na gestão de saúde para apoiar os RHs das empresas, para fazer essa gestão de saúde dentro das empresas, controlar custos e principalmente oferecer uma experiência para o RH que com menos burocracia do que ele está acostumado nesse tema, e também oferecer uma experiência incrível para os colaboradores e colaboradoras daquela empresa que usam os benefícios de saúde que a empresa oferece, através da Pipo. A Pipo nasceu no mês de 2019 e desde então a gente cresceu mais de 10 vezes em número de clientes, em número de vidas atendidas e em número de funcionários. A gente tem hoje mais de 180 funcionários. E a gente recebeu uma série A de investimento agora, recentemente, há alguns meses. Foi a maior série A de uma health tech no Brasil. Parabéns. E a maior série A... obrigada. E a maior série A de uma startup liderada por uma mulher no Brasil. São dois fatores que a gente se orgulha muito. Eu estou aqui desde do comecinho do ano passado, então estou há quase 2 anos. Fui a 18ª pessoa a chegar na empresa e estruturar o time de RH. No começo era só eu e a gente foi crescendo. Então, aqui, o meu papel é gerir esse time e os projetos no tema pessoas, né? Então, desde desenvolvimento de pessoas, departamento pessoal, treinamento, remuneração, cultura. Então, a gente tem especialistas aqui na People dentro desses temas para gerir, para oferecer uma experiência completa para os colaboradores da People. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu faço. Eu tenho uma formação em saúde, curiosamente. Eu sou formada em veterinária faz mais de 10 anos. Que legal, que legal. É curioso, mudei de carreira no meio do caminho.
Mas hoje sou apaixonada pelo tema RH, cultura, e a gente vai falar um pouco mais disso hoje. Verdade. É interessante, interessante como uma veterinária passa a trabalhar em RH, né? Você se formou onde, Marcelo? Eu me formei em São Paulo, na FMU, faz mais de 10 anos, e foquei em clínica e cirurgia de equinos na época, de cavalos. Completamente diferente do que eu faço hoje, fazendo a transição, mas já estou hoje há 8 anos Como é que foi no essa tema de RH. mudança? Foi muito curioso, assim, eu gostava muito dos cavalos em si, mas a relação que o veterinário acaba tendo com os proprietários e proprietárias dos animais não era o que eu imaginava. Eu estava ali muito pela vida do cavalo, que era a minha paixão, e eu sou muito movida à paixão, se eu acredito muito naquilo ou não. E aí eu vi que as relações iam muito além, e na época eu não estava preparada. E aí, quando eu saí dessa área, comecei a aprofundar exatamente nisso, nas relações humanas e como isso tem que ser muito forte para você conseguir fazer o que você gosta. E acho que hoje encontrei, assim, aprofundei muito, estudei muito sobre isso, estudo psicanálise, estudo desenvolvimento infantil, por ter filhos também, mas acho que isso acabou me ajudando a entender as relações humanas e hoje o meu principal trabalho aqui é falar sobre pessoas, comportamento de pessoas, ecossistemas culturais e tudo mais. Então, acho que foi uma transição Interessante. legal. Então você teve que estudar mais ainda, né, para fazer o que você faz hoje, né? E aí você já explicou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais, então, como é que é ser head de people? Como é que você, como funciona? Qual a sua função? Quais são as Tá. suas atividades? Assim, como é que é o seu dia a dia, seu cotidiano? Acho que começando quando eu cheguei na Pipa, acho que na Pipa é o primeiro lugar onde eu tenho esse cargo, esse papel de head de people, né, do time de RH. Atuei antes especializada mais em recrutamento, depois como business partner, que é uma pessoa da RH que fica alocada na área de negócio para apoiar os processos de pessoas. Geri algumas áreas, mas hoje é a primeira experiência onde eu tenho o time todo para fazer essa gestão, né? Todas as áreas de RH multidisciplinares no mesmo pacote, vamos dizer assim. Então, quando eu cheguei na Pipo, a missão do nosso time, né, da criação dessa área, era garantir que a cultura que a Pipo estava formando, né, que é uma cultura muito forte, ela estivesse em todos os processos criados pelo RH, que acabam sendo os processos que vão moldar os comportamentos das pessoas dentro da empresa, né? E isso acaba chamando cultura como um todo, mas a gente entende que a cultura ela é criada pela mistura de pessoas e suas personalidades, seus viés e suas crenças, e os processos que a empresa cria, que acabam impulsionando ou evitando certos comportamentos dentro desse ecossistema que é uma cultura organizacional. Então, É o que como que a ela gente... traz e o ambiente que ela encontra, né? Exato, exatamente. E acho que isso eu fui percebendo ao longo do tempo o quanto que esses processos e regras, exemplos, rituais, né, esses artefatos que a empresa oferece, como isso impacta realmente o comportamento das pessoas. Então, se eu trago uma pessoa, contrato uma pessoa com um comportamento muito forte, mas os processos que eu tenho na empresa, eles acabam evitando os comportamentos que aquela pessoa tem como fortalezas, aquela pessoa vai se frustrar e não vai conseguir exercer seu melhor potencial. Então, fazer essa combinação, eu acho que é a chave assim do RH hoje e no futuro do trabalho, como a gente está falando. E aí eu consigo hoje, com o time que eu tenho, que é um time muito forte e muito especializado também, atuar em diversas frentes. Então, a gente atua desde atração e seleção, que é o primeiro momento onde as pessoas ouviram falar da nossa empresa e o que é a cultura da People, até o processo de recrutamento, que é a escolha da pessoa que a gente vai convidar para trabalhar e também a escolha da pessoa de vir ou não para a People. Depois, todo o desenvolvimento dela, o ganho de contexto da empresa, o ganho de contexto sobre os objetivos da área e da própria pessoa. Os processos de desenvolvimento, né? Então, treinamento, avaliação de performance, todas as políticas que a empresa oferece para que aquela pessoa viva o dia a dia dela. A parte mais técnica também da experiência do colaborador, né? Então, férias, rescisão, uma possível rescisão, mas processo de admissão, pagamento de salário, essa parte técnica que... Treinamento, né? Treinamento. Exatamente, exatamente. Então, tudo isso e a parte mais onde a gente aprofunda nas gestões de conflito, relacionamento, Tem isso feedbacks, mesmo. conversas difíceis, todas essas frentes hoje a gente consegue olhar como time de RH. E é muito interessante porque assim o RH que a gente conhece, né? Eu conhecia
Eu, durante 40 anos, fui cientista da Fiocruz. E agora eu estou na minha segunda carreira como cientista empreendedora, né? Uhum, Cofundadora da Geniac e fazendo aí, aprendendo muito. Naquele tempo, o RH era o lugar do contra-cheque, né? Ele não era mais, um pouquinho mais que isso, né? E as pessoas mais ou menos faziam aquelas que se interessavam em fazer alguma mediação, alguma conversa, era tudo porque elas queriam fazer isso, porque gostavam, né? Então a gente vê uhum. que hoje houve uma evolução muito grande, mas eu queria que você fizesse um exercício também e me dissesse, que nos dissesse, né, para onde que vai, né? Que você vê Uhum. que aguarda o futuro dessas, não só do RH, né, dos recursos humanos, mas desse setor que cuida das pessoas, né? Porque a gente muitas vezes esquece que a empresa ela é uma instituição que é abstrata, né? O que ela é mesmo são as pessoas, né? Sim, exatamente. Acho que teve uma grande evolução, assim, né, do posicionamento do RH e de como as empresas, as pessoas enxergam a área. Então, é o que você falou, antigamente era exclusivamente uma área técnica, de controle de informações e pagamentos de salário. Então, era só esse conhecimento que era permitido até, né, para o RH. Ele só respondia às necessidades que aquela empresa tinha em termos técnicos. E acho que o RH foi ganhando um pouco mais de espaço e entrando no apoio à liderança da empresa. Isso acho que foi um trabalho de anos, né? Mas por muito tempo também só apoiando os líderes a ter aquele formato de comando e controle, que é o formato mais tradicional de empresa na Revolução Industrial. Então, se estabeleceu esse formato de comando e controle, onde as pessoas tinham que executar e não pensar. Né, Uhum. a maior parte da empresa, das pessoas da empresa, elas tinham que executar um trabalho que era apontado pelos chefes, né, pela liderança da empresa. E o RH começou a apoiar no comando e controle, muito mais o controle. Então, como eu controlo as horas, o trabalho, as ausências, era muito mais uma rede para garantir que aquilo estava acontecendo do que gerar valor. E Uhum. acho que ao longo do tempo a gente foi ganhando esse espaço de gerar valor e muito recentemente gerar valor para o negócio. Então, acho que a primeira entrada foi gerar valor para a experiência das pessoas. Então, Isso. garantir uma comunicação um pouco melhor, um bem-estar físico, um bem-estar emocional, que agora que está sendo mais falado, né? Mas entrar nesse espaço para garantir um bem-estar melhor para as pessoas foi um espaço ganho. Mas ao mesmo tempo veio aquele estigma de o RH que abraça a árvore, né? Então o RH só olha para as pessoas, não olha para a empresa. Então, tem os líderes da empresa que estão querendo gerar dinheiro, e tem o RH que está deixando as pessoas felizes, como se fossem coisas antagonistas, né? Compatíveis, E acho que recentemente que foi se percebendo que uma empresa com pessoas emocionalmente confortáveis, né, com uma certa segurança psicológica, elas trabalham muito melhor, se sentem, obviamente, é, muito melhor, mas também agregam muito mais para a empresa. E aí foi se entendendo que o RH poderia ter um papel também de diagnóstico, de entender muito o contexto, o formato de trabalho daquela empresa, para a partir disso gerar propostas e gerar ações que melhorassem sim a vida das pessoas, mas com o objetivo final de melhorar a organização como um todo, que é o que você falou, organização não existe sem as pessoas, então é uma coisa só. Se a gente pensa nas pessoas, a gente consegue melhorar isso, mas não é pensar nas pessoas exclusivamente, é pensar nas pessoas em relação à empresa, né? Como essa relação toda se forma, e aí agir nisso. E aí, falando daqui para o futuro, eu acho que cada vez mais o RH está exercendo esse poder que foi ganho, né, de atuar realmente no negócio, e é um trabalho muito do RH em si de mostrar o valor que ele pode trazer, né, para as lideranças de empresa. Então, a Pipo, por exemplo, aqui foi um lugar onde a liderança da empresa viu muito cedo a necessidade e o possível valor agregado de ter um time de RH. Então, uma pessoa de RH, se a 18ª pessoa a ser contratada na empresa, é uma coisa que não se vê tão comumente por aí. Normalmente, a empresa acaba contratando uma pessoa de RH quando já tem um monte de bucha para resolver, quando já deu bastante problema, e não para preparar a empresa para crescer de forma saudável em termos de muito pessoas, interessante. que foi o que a Pipo fez, e me parece que é, funcionou em termos de criação de uma cultura coerente, e aí eu acho que entra um pouco de para onde vai esse mercado, que é o que você
me perguntou originalmente, né? É, Eu eu acho que queria, desculpa, Marcela, coloca aí na sua resposta também a produtividade, que é algo que você falou, né? Mas como é que esse bem-estar, né, que vocês buscam, ele determina a produtividade, e como a gente está num tempo aí de ainda pandemia, quase chegando à pós-pandemia, falar um pouco também sobre a produtividade no ambiente remoto. uhum, Acho que isso ia ser muito bom para a gente também discutir. legal. Acho que como a gente estava fazendo uma retrospectiva voltando, né? Na época do comando e controle que eu comentei, que era uma coisa industrial, a produtividade era muito facilmente medida, né? Então, aquela É, pessoa colocava X peças no carro e aquelas X peças viravam um carro. Então, se a pessoa pôs 100 peças em uma hora, ela teve uma boa produtividade. Se ela pôs 50 peças, ela teve uma péssima produtividade. É, as tarefas, os cargos existentes hoje eles são um pouco mais subjetivos em termos de produtividade. Então, quando a gente fala de empresas de tecnologia, por exemplo, a gente não consegue medir a produtividade de uma pessoa desenvolvedora de software da mesma forma que a gente media numa produção industrial, é, né? Então, tem essa subjetividade que chegou, e a gente fala muito da qualidade. Então, um serviço manual mecânico, ele era medido de forma quantitativa e não tão qualitativa, porque era uma coisa super mecânica. Hoje a gente tem a parte qualitativa para medir também. Quando a gente fala de experiência das pessoas com saúde, por exemplo, eu não posso limitar minha medição de produtividade por número de pessoas atendidas em uma hora, e sim a qualidade da experiência das pessoas, porque é isso que vai agregar e não simplesmente o número, né? Então, acho que fazendo esse comentário sobre quão mais subjetiva a produtividade ficou, né? A gente foi entendendo, principalmente na People, quais são os fatores que elevam a produtividade da pessoa. Então, a People tem uma cultura de muita autonomia, então as pessoas têm bastante autonomia sobre o como fazer o trabalho delas. Uma cultura de autonomia sem contexto, ela acaba sendo uma cultura irresponsável, porque a pessoa tem muito poder ali de execução, mas ela não tem contexto para tomar as melhores decisões. Então, esse foi um ponto que a gente entendeu que afeta muito a produtividade, o contexto. E no trabalho remoto, como você me perguntou, a gente tem muito menos controle sobre o trabalho da pessoa, e a gente tem que garantir muito mais contexto, porque ela está longe, é mais difícil de ela conseguir informações e é mais difícil de ter aquelas interações que acabam gerando contexto e informação sobre o negócio. Então, a gente tem que garantir que a pessoa na casa dela, com uma única fonte de informação, que é o call, né, ou o conteúdo escrito, né, a informação de forma assíncrona também, essa comunicação e esse ganho de contexto é perfeito para que ela consiga ter a produtividade esperada. Então, por isso que a gente fala muito de comunicação na cultura remota, porque a forma que você comunica, com o objetivo que você comunica, eles vão ser cruciais para a produtividade ou não daquela pessoa, né? Então, a gente fala muito da cultura de autonomia com contexto, e aí ela se torna uma cultura responsável. Então, o contexto, Marcela, é entender o que está acontecendo. acho que vai um pouco além disso até. Então, a gente fala sobre o contexto do mercado onde a gente está. Então, se uma pessoa vai entrar na Pipo para ser uma enfermeira de atendimento primário, por exemplo, e ela não entendeu o posicionamento da Pipo no mercado, ela não vai conseguir fazer um trabalho tão bom. Se ela não entender para onde a Pipo quer ir como negócio, como empresa, ela não vai conseguir fazer um trabalho tão bom. E se ela não entender os nossos clientes e os processos internos, ou seja, como funciona cada operadora de saúde para que eu ofereça a melhor experiência para aquele beneficiário. Então, ela precisa entender de várias camadas diferentes: o mercado, o nosso negócio, os nossos objetivos, os nossos clientes e os processos internos. Então, são várias camadas de contexto e a gente tem que sempre pensar na melhor forma de dar esse contexto para essa Né? pessoa, para que a produtividade dela aconteça, né? E Então, vocês quando eu então falo fazem cursos, é isso? Vocês treinam as pessoas e treinam isso, a em gente vários tem níveis? Como que é? exatamente, a gente tem um programa que a gente criou aqui, que é o programa de onboarding, que a gente chama, que é a adaptação da pessoa na empresa. Então, ela tem uma semana, ela tem até um material antes dela chegar, um material bem longo de leitura, de alguns formulários que ela preenche, de alguns guias, o guia de comunicação, o guia das ferramentas internas que a gente usa. Tem muitos guias que ela acaba lendo antes dela chegar. A primeira semana da pessoa na Pipo,
é 100% focada em contexto geral da empresa. Então, o mercado, como a gente se divide internamente, quais são os objetivos da empresa, e como a gente se organiza em termos de processos internos. Ela passa uma semana numa imersão sobre a Pipo e o mercado da Pipo. A segunda semana dela, ela passa numa imersão da área em que ela vai atuar. Então, se é uma área diretamente em contato com o cliente, ela tem que entender muito do cliente, muito dos processos internos. Se é Mas uma área mais... isso trabalhando com as pessoas da Pipo, trabalhando mesmo, ali Exatamente. no estágio mesmo, né? A gente No faz campo. uma combinação de modelos. Então, tem modelos que são leituras de material e depois sessões síncronas para tirar dúvidas. Tem alguns modelos que são treinamentos, então treinamento expositivo, então a pessoa assiste uma pessoa falando e explicando o material. E tem o na prática também, que é fazendo sombra, por exemplo, com uma pessoa que faz aquele trabalho que você vai fazer. Então, você assiste ela fazendo aquele trabalho e vai Legal. entendendo as melhores práticas. Aham. Então, a gente tem vários modelos diferentes, dependendo da área onde a pessoa está chegando, para que a pessoa tenha uma imersão completa e ganhe todo esse contexto. E a gente tem que fazer reciclagens, né? Porque entrei na Pipo faz 1 ano e meio e lá eu aprendi como as coisas funcionavam. As coisas, muito provavelmente, já mudaram completamente hoje, né? Então, eu preciso de atualizações. Então, a gente faz todo esse programa aqui dentro, principalmente com foco em contexto, para que as pessoas consigam ter autonomia para trabalhar e não dependam sempre de um comando ou de um controle para fazer um bom trabalho. Você falou em 1 ano, quer dizer, é um prazo, é um período assim tão curto que acontecem essas mudanças hoje em dia, Marcela? Acho que sim. Depende muito do modelo da empresa. Uma empresa tradicional que cresce um percentual pequeno ano a ano, talvez não precise mudar tanto os seus processos internos. A Pipo, no começo do ano passado, tinha 18 pessoas. Hoje a gente tem 183 pessoas. Então, um processo de... como você deve fazer o seu processo de férias, por exemplo, com 15, era uma conversa, um aviso ali na mensagem. É. Hoje já precisamos de um formulário, um processo, a gente tem que passar para o e-social e a folha de pagamento. Então, isso vai se complexificando, né? E como a gente é uma empresa que luta para evitar burocracias desnecessárias na experiência das pessoas com a saúde, a gente faz o mesmo aqui. Então, Hum. com 15 pessoas, a gente não quer criar um processo para garantir que quando a gente tiver 1.000 pessoas ele funcione. Não, a gente vai criar um processo que atenda aquele momento. E não criar burocracias desnecessárias, porque a burocracia acaba segurando os braços das pessoas, né? Então, a gente vai indo aos poucos e fazendo essas movimentações, por isso que é uma metamorfose constante aqui, a empresa. Então, os processos mudam o tempo todo e evoluem de acordo com o crescimento da empresa. Acho que isso é legal. É verdade. Você falou isso, de não complicar para as pessoas, né? E ontem eu estava falando com um trabalhador do setor bancário aqui, é um executivo aqui na Grécia, né? Eu estou falando de Atenas. Não sei se vocês ouviram que tem alguns raios aqui, tá caindo um temporal. Eu até falei para a Marcela ir lá para o pessoal da GNR também, para segurar as pontas aí em caso da conexão cair, está tudo dando certo, ainda bem, teve uma pausa. E eu estava dizendo a ele que eu abri uma conta num banco alemão, e eles me pediram o meu endereço sem comprovante. E aí ele falou: não, mas para mim é muito necessário o comprovante de endereço. Ele é de um banco tradicional, né? E esse banco que eu abri a conta na Alemanha, eu abri usando meu passaporte brasileiro com um vídeo call no Brasil, dando o meu endereço aqui. Então, era isso que eles queriam, né? E eu consegui abrir a conta, funciona muito bem. Eu estava dizendo isso para ele. E ele me disse: Uhum. mas existem as pessoas que usam o banco para lavar dinheiro. E eu depois fiquei pensando, então, assim, ele coloca a burocracia acima das pessoas, porque qual a porcentagem daquelas pessoas que vão procurar o banco dele para lavar dinheiro? Talvez menos de 1%. E ele coloca 99% de burocracia naquelas que não vão procurar o banco para lavar dinheiro. Então, é exatamente isso que você está falando, né? Não criar processos desnecessários antes deles serem, enfim, é, pedidos ali para que tudo saia certo, né? Então, Sim, concordo. o que eu vejo assim, Marcela, também é assim, é, a gente, cada vez que o tempo passa, a evolução também ela vai ficando mais rápida, né? Não é geométrica.
essa mudança não é geométrica, essa mudança ela parece exponencial, porque Uhum. é o que você falou. Eu falei para você da história da minha história com o meu relacionamento com o meu RH, né? E eu sou uma dessas pessoas que também passou a minha primeira carreira, 40 anos num emprego só, e isso também mudou, né? Isso também tem mudado e vai mudar muito mais. As pessoas hoje têm muito mais número de empregos e empregadores. Mas não só isso, pelo que você me conta também, esses processos, né, do RH com as pessoas, do emprego, como é que você se coloca no emprego, né? Aquelas atividades chaves que você tem que performar, elas mudam muito. E elas, como você falou, de ano a ano pode mudar, né? Dependendo de como a empresa cresce e para onde ela vai. E eu queria, aproveitando também o fato de que você é uma pessoa que se formou em veterinária, mas hoje você é uma especialista em RH, como é que você vê essa evolução das profissões, né? E como é que você acha que uma pessoa tem que se preparar? Porque eu tenho certeza que você não teve dificuldade em achar qual era o melhor curso para você se preparar para o que você é hoje. Será que você Uhum. podia dar uma dica aí para as pessoas que estão assistindo e que vão nos assistir, né? Sim. Para onde é que elas se viram? Sim, claro. Acho que tem um ponto que você comentou, né? Que curso você fez ou que conteúdo você buscou e tal. E eu acho que no começo, para você entrar numa nova carreira, com certeza você tem que ter uma base para como ponto de partida, né? Então, a minha única base na época da veterinária era uma faculdade de veterinária e os estágios que eu tinha feito. Então, eu não entendia como aquele repertório que eu tinha, aquela construção que eu tinha, ia me ajudar num trabalho completamente diferente, que eu não sabia que era o RH, o que eu queria. Então, eu só sabia que eu não estava feliz naquele lugar. Então, eu falei, preciso buscar. E aí, eu acho que tem que ter um pouco da coragem de explorar algo que você não conhece, né? E, óbvio, tive alguns privilégios que eu pude fazer essa movimentação e ter um tempinho sem trabalhar para conseguir descobrir o que eu queria, né? Não é todo mundo que também tem essa situação. Mas acho que o que eu fiz foi conversar com pessoas, porque eu entendo que o curso ele dá uma base muito sólida, mas a experiência, na minha opinião, ela fala um pouco mais forte em termos de como você vivencia aquilo, né? Então, lendo sobre veterinária, estudando a faculdade de veterinária, eu amava aquele tema. Na prática, quando eu fui vivenciar aquilo, eu entendi que não ia me fazer bem, não ia me completar como eu gostaria. Então, acho que viver experiências acaba agregando bastante. E eu não acho que tem um tema que você estuda que é diretamente relacionado a uma prática que você vai executar. Eu acho que é muito mais solto do que isso, muito mais complexo do que isso. Então, hoje eu vejo que as coisas que mais me agregaram foram as coisas não diretamente relacionadas. Então, por exemplo, estudar psicanálise, que é uma paixão pessoal minha, me ajuda muito no dia a dia e entender essa configuração entre processos, pessoas, culturas, produtividade e tudo mais. Estudar desenvolvimento infantil, pelo fato de eu ter filhos, também me ajuda muito nisso, porque a gente entende que os comportamentos, eles vêm lá do começo. Então, tem muita dificuldade de mover esses comportamentos e aquilo que acontece na infância acaba impactando em coisas quase imutáveis na sua vida adulta. É, É, e também, por exemplo, eu trabalhei um tempo como assessora pessoal de uma jornalista, é, naquele modelo parecido com o filme do Diabo Veste Prada, é, jura? que, juro, que naquele momento eu falei, meu Deus, por que, que eu estou me sujeitando a isso? E hoje eu vejo que quando eu tenho uma gestão de um conflito, por exemplo, eu lembro muito daquela situação e como eu lidei com uma pessoa que tinha um ego muito grande, é, e que tinha objetivos muito diferentes dos meus. E hoje eu também lido com pessoas com objetivos diferentes dos meus, apesar de estarmos na mesma empresa, no mesmo mercado, etc. E isso vai acontecer para sempre, né? Então, ter uma conversa difícil, como me posicionar em uma conversa difícil, acho que a construção dessas habilidades, elas foram construídas em experiências muito diferentes das que eu vivo hoje. Então, eu acho que experiências de vida, estudar assuntos que te interessam, isso te torna uma pessoa que consegue aprofundar em temas e isso te ajuda em qualquer trabalho, né? Mas eu acho que hoje o mais importante, assim, para que você consiga se sentir confortável numa empresa, independente se você ainda precisa estudar muito para aquele conhecimento técnico ou não, é entender se o ecossistema da empresa te faz bem e favorece as habilidades que você quer desenvolver,
ou o contrário. Existem culturas fortes e existem culturas de diversas formas, né? Então, tem a cultura mais tradicional, que é forte, tem a cultura mais disruptiva, que também é forte, tem a cultura de autonomia, que é forte, tem a cultura de controle, que é forte. Então, são culturas diferentes. Eu acho que o importante é ter um autoconhecimento no nível para você saber qual é a cultura que te faz melhor, ou qual é a cultura que você quer vivenciar naquele momento, e fazer uma escolha consciente, ao invés de indo na leve, o que está na moda, que o pessoal está indo, o pessoal que se formou comigo está nessa empresa, deve ser legal. Não necessariamente, porque cada pessoa tem uma construção muito diferente. Eu acho que a consciência sobre os atos, as experiências e as escolhas é o mais importante hoje. Então, a gente fala de futuro, tecnologia e tudo mais, mas a sensação que eu tenho é que olhar para dentro faz você tomar decisões muito mais inteligentes para o futuro do que só olhar para o que está acontecendo fora. Nossa, Filosofei um pouco muito aqui, legal. Gorete. Não, não, muito legal, Marcela, muito legal. E assim, levar pancada também está valendo, né? Sim, eu acho. É, eu acho que assim, a construção da vida da pessoa, ela vai passando por várias frentes, né? Pelos sucessos, pelas sensações de conquista e pelas pancadas também. Então, É. eu acho que isso vai te construindo, né? Porque às vezes a pessoa vai te perguntar, não, mas Marcela, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero, né? É, existe isso, né? Existe, enfim, não é algo que é ruim. E muitas vezes é tentativa e erro, né, Marcela? Uhum. Eu acho que pensando nas possibilidades que cada pessoa tem, eu acho que tem que entender também a personalidade de cada um. Então, eu tenho uma personalidade que eu topo arriscar, né? Então, isso acabou me fazendo chegar a alguns lugares. Tem pessoas que não se sentem confortáveis com o risco, se sentem confortáveis com uma coisa mais estável. Então, estar 40 anos na mesma empresa, com uma previsibilidade um pouco maior, deixa aquela pessoa mais feliz e mais confortável. E tá tudo É, bem, né? Cada um vai seguir seu caminho. Por isso que eu bato muito nessa tecla de fazer um processo de mais interno, né, de entender o que te faz feliz e quais os processos que te favorecem para você tomar decisões mais inteligentes. E um ponto que você estava falando da burocracia, né, do seu colega, a pessoa que você estava conversando do banco e tal, eu queria trazer um ponto sobre isso que eu acho muito importante e linka muito com o futuro do trabalho, é, que a gente acaba criando processos baseados em algumas histórias, né? Então, por exemplo, no banco existe um fato que algumas pessoas usam o banco e a conta para fazer lavagem de dinheiro, como você comentou. É, esse é um fato, né? Acontece com certa porcentagem. A história de que todas as pessoas que tiverem certa liberdade para abrir uma conta vão usar esse artefato para conseguir fazer uma lavagem de dinheiro, isso já é uma história contada com o viés que a gente teve por conta daquele fato inicial. E a gente criar um processo enorme para evitar esse comportamento e acaba prejudicando a experiência de quem não faria aquele comportamento, acaba sendo um antipadrão, né? Então, você criar um processo para resolver um problema que, na verdade, não resolve o problema, porque provavelmente vão encontrar outras formas de fazer, mas ele prejudica a experiência do todo, é uma coisa que acontece muito nas empresas. Então, quantas vezes a gente não viu processos nas empresas que foram criados originalmente para resolver um problema e hoje esse processo ele acaba criando mais problemas colaterais, assim, e no fundo ele não resolve aquele problema inicial. E a gente nunca parou para repensar, vamos tirar esse processo ou não? A gente acaba vivendo com processos que foram criados, a gente nem lembra por quê, isso. que não ajudam nada e que só prejudicam. Então, por isso que eu falo do olhar, da consciência. Vamos parar e entender o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo cada coisa. Eu É. acho que o futuro do trabalho ele envolve muito mais do que a tecnologia e as ferramentas, envolve a consciência sobre, inclusive, os processos que estão sendo criados e o porquê de cada um deles. Assim. Marcela, eu sou farmacêutica de formação e eu já entrei na faculdade achando que eu ia fazer especialização em cosméticos, né? Até o dia que um professor nos mostrou em aula uma microfotografia tridimensional de um verme. E eu, então, sabia que daquele momento em diante eu era uma parasitologista e eu fui fazer minhas teses em mosquito.
Então as pessoas também me achavam assim uma louca, né? Porque como é que pode, entendeu? E isso era 1983, como é que pode uma pessoa se formar em farmácia para estudar mosquitos? Então é isso que você também falou, né? É dessa paixão. Onde que está, ela vai se mostrar para você. Você tem que estar ali de olhos abertos, nem sempre, né? Mas assim, aberta a receber essa paixão que vai se mostrar para você, né? Os 40 Uhum. anos que eu passei lá dentro da Fiocruz foram fascinantes. Eu aprendi muito lá dentro e eu nunca fui a mesma pessoa de um ano para outro, né? A Fiocruz, ela me permitiu fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu vivi metade do meu tempo fora do Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, né? Então a gente, como cientista também, a gente vive o mundo inteiro em vários laboratórios. É um trabalho fascinante, fascinante porque ele está sempre também te colocando em xeque. É isso que você quer? Você quer mudar? Você pode mudar, né? Existe uma certa, vamos dizer assim, acomodação às suas paixões, aquilo que você quer fazer. Tem muita gente que estava fazendo ano passado estudando Zika, chikungunya, e esse ano está estudando o SARS-CoV-2 por causa da pandemia. Então, assim, é uma profissão também muito fascinante. É, Marcela, a gente está falando aqui, já passamos da meia hora que nós estamos falando, né? E eu queria que você fizesse também um exercício para mim de futuro, do que você acha que vai ser. Você hoje faz algo que não pode ser comparado ao chefe do RH no passado, né? Como é que você acha que vai andar a sua profissão? Como é que você acha? Uhum. Sim. Acho que tem um movimento das empresas em si, e parte por conta da pandemia, né, que é de se tornar empresas um pouco mais, empresas remotas, né, algumas 100% remotas, então cada pessoa trabalha de onde se sente mais confortável, algumas empresas no modelo híbrido, por exemplo, que tem a opção de ir para o escritório, a opção de não ir, então esse é um dos fatores que eu acho que se movimentou muito nos últimos anos, e acho que as empresas que conseguem ter uma cultura e um formato de trabalho onde as pessoas não precisam estar sendo vistas o tempo inteiro para garantir uma produtividade, elas conseguem ter modelos de um pouco mais de liberdade. Então, o RH, nesse tema de, né, trabalho remoto, trabalho presencial, como fazer esse controle das pessoas e dos trabalhos sem necessariamente ter todo mundo no mesmo ambiente, acho que é um ponto que o RH interfere de forma muito forte. Então, a empresa ela tem que ser toda preparada para que funcione bem o modelo remoto. Então, quando a gente se tornou remotos, por exemplo, aqui na Pipo, foi no começo da pandemia, então a gente não sabia quanto tempo, né? Ninguém sabia quanto tempo ia durar o distanciamento. E a gente tomou a decisão de, independente de quanto durar o distanciamento, a gente vai fazer, preparar a empresa para que a experiência de uma pessoa que está longe seja a melhor possível. E não que seja uma coisa provisória e já já vamos melhorar, porque a gente não sabia quando ia ser o já já. Então, a gente fez todo um preparo. Eu acho que isso é uma coisa importante para as empresas daqui para frente. Então, muitas empresas falam, a gente quer o mundo ideal é o presencial, então vamos fazer uma coisa temporária no remoto. E esse temporário durou 2 anos e acabou prejudicando muito as empresas, a experiência das pessoas com o trabalho e até os garantir que tudo está preparado para que funcione. Então, o que a gente fez? A gente pensou na experiência da pessoa em casa. Então, todo mundo tem uma cadeira confortável, todo mundo tem um material de trabalho confortável, uma iluminação, a luz, a internet. Então, a experiência da pessoa em si, física. É, a parte de trocas entre pessoas. Então, a gente sabe que a parte social é muito importante. O ser humano não vive também sem essa interação social. Então, como fazer isso no formato online? Como falar sobre objetivos e alinhamento de prioridades no dia a dia, falando um pouco também sobre aquele tema da produtividade, e como garantir o funcionamento coerente, sendo que cada um vai ter muito mais autonomia sobre formas de trabalho, horários, calls, reuniões. Então, como fazer essas interações, isso foi um ponto que a gente gastou bastante tempo, investiu dinheiro, energia,
e bastante conversas para garantir que isso acontecesse. Então, eu acho que as empresas, elas têm que se moldar um pouco à vida atual também, né? Então, beleza, aquele modelo daquela empresa sempre funcionou melhor no presencial, legal. Hoje, aquela empresa ela está concorrendo com empresas que oferecem autonomia, porque muitas empresas já estabeleceram esse modelo. Então, se o RH é um pilar muito forte nisso. Então, moldar a cultura da empresa para que a experiência da pessoa remota seja favorecida e seja minimamente semelhante às pessoas presenciais. Então, acho que o RH apoiar nesse entendimento e nesse preparo é um pilar muito importante. E na vida de hoje, né, com todo o conhecimento que a gente tem, por exemplo, sobre como diversidade ajuda no modelo de negócio, nos resultados da empresa, na sociedade em si, eu acho que diversidade é um ponto que ele deve ser uma bandeira de toda a empresa, mas o RH tem muito poder de mexer esse ponteiro por estar diretamente na frente de contratação, de processos internos, de políticas, né, desenho de políticas. Então, são dois temas que eu vejo hoje como muito importantes e que o RH tem muito poder de levar para frente. E o nosso exemplo aqui da Pipo, esses dois temas foram levados muito em consideração, a gente colocou muita energia nos dois, e isso acabou criando uma cultura muito forte, uma cultura onde a gente tem pessoas no mundo inteiro trabalhando com um objetivo em comum de forma remota. Então, assim, são dois exemplos de temas que eu acho que são temas muito do futuro do trabalho. Hoje, uma empresa que não olha para a diversidade, ela já tem vários pontos a menos, né, para a sociedade atual, que é uma sociedade que fala muito disso e é um tema muito importante que, infelizmente, demorou-se muito para as empresas tomarem consciência do papel delas, e hoje já está se tornando uma coisa mais forte. E se o RH não se move, não cria políticas e base para que isso funcione, isso acaba não acontecendo. Então, acho que são dois pilares de futuro do trabalho que, para mim, são muito fortes Muito no legal. RH e na liderança da empresa também. Não sei se eu te respondi, Gorete, Não, vai me dizendo, nossa, mas nossa, muito legal, muito, estou aprendendo demais, hein, Marcela? Marcela, vamos ver aqui então as perguntas. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Ah, então, é uma pergunta do Luiz Caires. É, ele está te dando parabéns aqui, vocês merecem muito. Eu não sei se você conhece o Luiz, Marcela. Luiz é uma não pessoa conheço. excepcional, ele é parte da GENIAC, ele é um cientista maravilhoso e muito empreendedor também. Que legal. Ele está perguntando aqui, Marcela, como você se preparou para fazer o processo de migração da medicina veterinária para o empreendedorismo? Acho que eu não me preparei tanto, eu meio que fui vivendo, né? Mas a única coisa que eu tinha de informação na época é que aquele modelo de trabalho, para mim, né, naquele momento de vida, não me completava. Né? E eu queria uma coisa diferente. Então, eu não sabia qual era o meu ponto final, mas eu sabia que ele era diferente de onde eu estava. E aí, quando você tem 20 anos, eu tinha 23 anos, se eu não me engano, queria fazer essa movimentação, não sabia por onde começar. Falei, bom, a base que eu tenho não me leva para o lugar onde eu quero, independente de onde ele seja. A base da veterinária, ela é um pouco mais restrita em termos do mundo empresarial, né? Então, eu falei, eu preciso ter uma base. Aí, eu fui fazer uma pós-graduação em administração, para pagar essa pós-graduação. Eu fui trabalhar numa loja de shopping, então foi uma transição assim, que eu fiquei 2 anos ali trabalhando com uma coisa que eu sabia que não era meu objetivo, mas ela me dava uma renda para eu pagar uma base de estudo. E fui fazendo isso. E as coisas acabaram aparecendo, por exemplo, esse cargo que eu tive de assessora pessoal de uma jornalista. Eu falei, com certeza, não é isso que eu quero fazer, mas me parece um mundo novo. E eu descobri trabalhar atrás do computador, que eu nunca tinha trabalhado, mexer no Excel, fazer uma tabela. Eu nunca tinha feito isso na vida. Eu falei, bom, é um mundo diferente, então eu tô topando, porque talvez me leve para um caminho diferente do que eu tenho hoje. E aí fui para esse trabalho, fui indo. E aí, quando eu descobri uma empresa, né, que era uma empresa de headhunters, ou seja, de pessoas que buscavam candidatos no mercado para conectar essas pessoas com empresas, falei, opa, peraí, acho que tem aqui algo que eu nunca fiz, mas que agrega para a sociedade. Então, eu via que conectar pessoas com empregos era uma coisa que poderia ser positiva, poderia me dar uma satisfação. E eu tinha muito a me desenvolver ali, mas o olhar para pessoas eu já tinha,
e a vontade de estudar esse comportamento e tudo mais eu já tinha. Então, eu acabei conectando as minhas vontades com uma necessidade da empresa e, por sorte, né, eu acabei encontrando uma empresa que pegava pessoas que eram cruas nesse tema e ensinavam. Então, eu passei por uma experiência de 3 anos ouvindo, aprendendo muito, né? Então, recebendo de uma mão única, na verdade, só da empresa para mim, recebendo aprendizado. E aí, depois, eu falei, bom, agora eu preciso entregar muito para essa empresa por ter aprendido tanto. Então, foi um processo de 3 anos, onde no começo eu só aprendi e no final eu devolvi muito, né, o trabalho ali que fazia aquela empresa crescer e chegar no sucesso também. Então, não houve um preparo, houve um pouco mais de tomadas de risco, e eu acho que desde então até chegar onde eu cheguei, aí sim eu tive muito mais esse processo de ter consciência sobre o que eu fazia bem, o que eu gostava, porque quando você descobre que você faz bem uma habilidade forte e você expande ela, você chega em lugares inimagináveis. É verdade. Mas quando você pega um tema, esse tema não sou tão boa, vou me esforçar muito nele, você vai chegar no máximo no medíocre. Então, eu falei, tá, descobri aqui uma coisa boa, vou investir nela. Eu acho que isso conversa muito também com o que a gente está vivendo de cultura, que é explorar os pontos fortes das pessoas, ao invés de colocar todas as pessoas nas mesmas caixinhas e querer que elas sejam boas nas mesmas coisas. Então, vendo a minha história hoje, na PIP, por exemplo, como head de RH, eu faço o máximo para a gente não colocar pessoas em caixinhas iguais, porque pessoas não são iguais, cada uma tem uma complexidade enorme. Então, eu acho muito legal poder criar um ecossistema onde a gente explora pontos fortes das pessoas e o que elas têm de objetivos pessoais, e não só colocar todas como se fossem iguais, como uma produção industrial, por exemplo, que todo mundo faz a mesma coisa, independente do que cada pessoa é boa, né? Isso que você falou é muito legal também, porque há um tempo atrás, assim, umas 2, 3 décadas atrás, né, o que a gente achava é que a gente tinha que fazer um esforço naquilo que nós não éramos bons. E Uhum. hoje isso mudou completamente. Sim, sim. Mas mais ou menos, eu já vi muitos processos dentro de empresas onde, para você ser boa naquele cargo, você precisa dessas habilidades. E deixar muito pouca margem para você ser, talvez, ruim em uma habilidade, mas muito excepcional em outra. Então, acho que essas empresas acabam segurando um pouco o crescimento das pessoas, ao invés de impulsionar. Então, essa teoria de que vamos descobrir os pontos fortes e colocar energia nesses pontos, eu gosto muito mais e acho que tem muito mais futuro do que o ao contrário, assim. A gente tem outra pergunta aqui, a pergunta é da Thalita Aguiar. A Thalita, ela está lá em Nova York acompanhando a gente e ela Legal. diz, ótima conversa, parabéns, Marcela, pela trajetória. Eu queria saber se, enquanto head e lidando com jovens recém-formados, como que você enxerga essa transformação do futuro do trabalho na educação? Ou seja, se você acredita que esse modelo de educação tradicional das universidades tendem a mudar, uma vez que cada vez mais as pessoas vão desenvolver novas habilidades nas empresas que elas ingressarem. Uhum. Acho que é um tema super interessante também. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa de longo prazo, não de curto prazo. Mas hoje, por exemplo, o que a gente enxerga é que quando a gente limita é, a chegada de pessoas pela formação ou por um conhecimento técnico específico, a gente acaba limitando a diversidade da nossa empresa. E quando a gente abre isso, ou seja, a gente está buscando pessoas com essas competências, não necessariamente com uma formação específica. E a competência, como eu estava falando, ela pode vir de diversas formas, né? Por experiências completamente diferentes. Então, quando a gente foca nas competências que a gente quer, nas habilidades que a gente quer e nas contribuições que a gente quer, ao invés de na construção da formação da pessoa, a gente abre para uma diversidade muito maior. Então, o que é uma vaga padrão de uma head de RH? É uma pessoa com formação em psicologia ou administração, com experiência mais tradicional, nunca chegariam no meu perfil. Não. Mas a Pipo olhou para meu currículo veterinária e falou: tudo bem, pode ser que tenha coisa legal para agregar, e tem dado certo desde então. Então, a gente aplica isso realmente aqui. A gente não limita candidaturas por formação, a gente limita candidaturas por respostas que a pessoa dá para um questionário específico que a gente manda. E são perguntas completamente abertas. E dependendo do que a pessoa responde, ali a gente decide trazer para a entrevista ou não. A gente não olha currículo de formação da pessoa. Então, eu sei que não são todas as empresas que conseguem fazer isso, porque algumas precisam realmente de alguns conhecimentos técnicos, mas sim, eu acredito
que essa mudança no formato de educação, ela é muito relevante para o futuro que a gente vai ter no trabalho. Então, hoje eu sei que tem alguns cursos que já falam sobre modelos diferentes de aprendizagem. Então, tem cursos que, até escolas já, né, que moldam o modelo de aprendizagem por projetos. Então, em vez de falar de matemática, ciência, biologia sei lá, geografia, elas falam o projeto vulcão. E aí vamos entender como funciona o vulcão em termos da biologia, da matemática, da geografia, porque os três impactam no funcionamento de um vulcão. Então, para a criança ter, por exemplo, essa forma de aprender mais holística, entendendo todos os fatores que influenciam aquele acontecimento, ao invés de picotar aquilo, né, em partes, isso já é uma coisa que impacta o futuro do trabalho. Então, quando o meu filho, que aprende nesse formato novo, se formar na faculdade, provavelmente ele vai conseguir ter uma visão 360 muito mais evoluída do que quem aprende naquele formato de fatias. E as empresas vão poder se beneficiar disso também, né? Mas elas têm que também investir nisso. Então, se a empresa falar, legal, daqui 20 anos eu quero essa criança que aprendeu por projetos, mas hoje eu vou ficar olhando o currículo e não vou deixar ninguém entrar que não tenha formação na USP. Então, tem que ter um investimento, mas eu acho que sim, é um futuro muito isso legal. É revolucionário, revolucionário que você está dizendo aí. Você trouxe várias ideias assim, que são completamente opostas do que a gente está acostumado a escutar. Muito legal. Assim, é o que você falou mesmo, né? A Thalita está dizendo aqui, muito legal mesmo, porque nós, ainda mais em ciência, imagina, Marcela, a gente está acostumado, inclusive, a pedir a pessoa que sabe aquele tipo de experimento. Uhum. Então, assim, é tão fechado quanto isso. E Sim. talvez sem entender a importância dessas competências, entende? Na verdade, nem é maldade, eu acho que é ignorância. É ignorância num bom sentido, entende? Assim, de ignorar que existem outras formas. Mas eu acho que assim, a gente tem que também entender que cada um tem uma formação, que você tem um limite ali de desconstrução que você pode fazer, né? Então, quando a gente fala das gerações e como a gente está acostumado a trabalhar, eu tenho um limite de desconstrução que o meu filho provavelmente vai olhar para mim e falar: Nossa, mãe, como você é quadrada, como você pode pensar isso? Então, acho que a gente vai fazendo no longo prazo e aos poucos chegando nas evoluções, ou até nas involuções, que a gente sabe que também acontecem, né? Exato, faz Mas eu parte acho que também, né? Volta um faz pouquinho. parte, Volta exatamente. um pouquinho, Eu acho olha. exatamente. E cada tema também tem que ser lidado de uma forma. Eu estou falando de um tema subjetivo, que é cultura empresarial, design organizacional. Isso tudo são coisas que podem envolver uma complexidade, uma subjetividade que nem sempre a gente vai seguir do mesmo caminho e mesmo assim acaba sendo coerente. A ciência é muito diferente. Então, eu me lembro, na veterinária não tinha espaço para falar, a dose dessa medicação pode variar. Não, se eu der uma dose acima, eu vou matar aquele animal por uma intoxicação. Então, acho que tem que também deixar quem é especializado tomar decisões daquilo que conhece. Né? Mas o que você traz aqui é essa possibilidade, né? Você abre a nossa cabeça para essa possibilidade, né? Sabe, não é só aquele perfil completamente moldado, específico e adinâmico, né? Ou seja, tem que caber em você. É um corpete, é um corsete, tem que caber em você. Então, assim, realmente você traz essa nova, esse novo ângulo e é muito legal, muito legal. Marcela, a gente está falando aqui quase uma hora, deixa eu ver aqui, eu tenho que controlar o tempo. Nós temos 6 minutinhos aí para terminar. Se tem alguém que precisa fazer mais alguma pergunta, essa é a hora. E eu quero agradecer muito você, Marcela, por essa conversa, né? A gente só fala muito legal, muito legal. Não tem outra coisa para dizer, porque essa imagem fresca para mim do RH, essa imagem de se adequar às pessoas e essa mudança que a gente vê que aconteceu tão rápida, né, na epidemia. Eu acho que a epidemia
na verdade, a pandemia, ela impulsiona com muito progresso muitas partes das relações humanas, das relações de trabalho. É, eu sou uma otimista, eu acho que eu já nasci com o gene de otimismo, então assim, eu sempre vejo progresso, né? E eu queria, então, agradecer a você esse seu tempo, o tempo que você tirou lá do seu trabalho, dos seus filhos, para vir conversar com a gente aqui, dividir esse conhecimento enorme que você adquiriu, né? Tenho certeza que a veterinária ajudou você também, né, como base. E eu queria que você deixasse, então, aqui a sua mensagem, de onde as pessoas podem encontrar você, é, do que, enfim, você fica livre aí para dar a sua mensagem para todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir você nesse vídeo que vai ficar gravado para o futuro. Legal. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que cada vez que a gente começa conversas para desbancar um pouco as verdades que a gente tinha em mente, a gente está buscando uma evolução. Eu acho que a gente acaba juntos, né, juntas chegando em novas verdades que também vão ser desbancadas. Eu acho que isso é muito importante. Acho que eu vou deixar alguns contatos aqui. Então, eu tenho meu LinkedIn, né, que é Marcela Ziliotto. E tem o LinkedIn da Pipo. A Pipo gera muito conteúdo também para RHs, para pessoas, né, que buscam melhorar a experiência com a gestão da própria saúde e através de um plano de saúde, o benefício de saúde. Então, tem bastante conteúdo legal. Tem o nosso Medium, que é Medium, não sei se vocês já conhecem, mas o Medium da Pipo é como se fosse um blog, e lá tem muito conteúdo de cultura. Eu escrevo alguns textos lá também, Vou seguir. sobre como a gente faz as coisas aqui dentro da Pipo para chegar nesses temas. Então, tem bastante texto sobre diversidade, sobre como os benefícios de uma empresa podem impactar na cultura, né, equidade de gênero, tem um monte de temas lá legais para ler. No site da Pipo tem as vagas da Pipo, que são legais também de explorar e de indicar para colegas, amigos que estejam buscando oportunidades. Eu acho que esses são as formas da gente manter contato. E qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui, tanto eu quanto a Pipo, o meu time, o time de RH da Pipo, estamos super disponíveis para manter contato. Tá ótimo, Marcela. Muito, muito obrigada, muito prazer. Foi ótimo te conhecer aí. Quando eu estiver em São Paulo novamente, vou te procurar para a gente se conhecer presencialmente, te dar um abraço aí, que, como a gente falou, né? O social também faz parte. Super, e faz falta. Marcela, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. E nos falamos. Beleza. Tchau, Marcela. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau a todos.